E eu queria que você me explicasse um pouco melhor a tradução de Toledot, que eu, para mim, mesmo falando hebraico, eu não consigo ver essa palavra da maneira que eu vejo outras palavras. Toledot. Bom, primeiro, Shavuot, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, meu querido amigo Mordecai, amigo, aluno. Aprendo muito com você. A gente vai ter um papo muito bom. Bom, a pergunta sobre o que significa Toledot. Um minutinho. Toledot significa gerações. A Torá se refere, na verdade, em alguns momentos, a Torá fala pra gente, essas são as gerações de fulano. A gente teve isso com Noah e algumas outras vezes na Torá. Mas a Torá não é um livro de história e nem de biografia. Então a Torá começa falando, essas são as gerações de Yitzhak. Você esperaria aqui, contaria quem são os filhos dele. Mas a Torá conclui dizendo, essas são as gerações de Yitzhak. Yitzhak era filho de Abraham. Então, geração, Toledot, que significaria aqui, não é literalmente qual que é a biografia dele, mas qual é o legado que ele deixou. Então, Toledot significaria o legado que Yitzhak deixou para a gente. E o primeiro legado que ele deixou foi que ele conseguiu manter o legado do pai dele. Avraham era uma pessoa extremamente expansiva, hospitaleira, ele difundiu o monoteísmo pelo mundo inteiro, só que os seguidores dele, eles deram dislike depois de um tempo, eles não se mantiveram fiéis. Avraham, ele conseguiu dar o primeiro start, mas ele não conseguiu manter. Quem conseguiu manter foi Yitzhak. Yitzhak tinha uma característica oposta de Abraham. Ele não era nada expansivo, ele era introvertido. Ele cavava poços, significando que ele estava sempre cavando dentro de si mesmo, procurando os recursos naturais que a terra já tem. Então, a grandeza dele, que apesar dele ser o oposto do pai dele, ele complementou. E todos aqueles que tinham se afastado, deixado, deram um dislike no legado de Abraham, Yitzhak conseguiu trazer eles de volta. Então, às vezes a gente pensa que eu preciso vir no mundo para trazer novidades, eu quero inovar, hoje mais do que nunca. Yitzhak, ele não quis inovar. Ele fez o mais difícil de tudo, que é conseguir manter a empresa do pai, conseguir trazer os clientes de volta, que isso é o Toldot, essa é a geração, esse é o legado que o Yitzhak ele trouxe. Eu acordo de manhã, rezo e estudo. Depois vou me concentrar no meu trabalho e passo o dia inteiro no meu trabalho e tento terminar o dia também com reza e com estudos. Isso é a união de Avraham e Yitzhak? Seria mais a união dos dois filhos de Yitzhak, de Yaakov e Esav. E mas antes de a gente entrar em Yaakov e Yitzhak, qual Avraham e Yitzhak, como eles se complementam aqui? E o que eles então, trazem e o que a gente tira deles para nós hoje? Bom, Avraham, ele é o pai de todas as nações. Não só pai biológico do povo judeu e o povo original do Ismael, mas ele é o pai de muitas nações, porque eu não sei, são 5 bilhões de pessoas que seguem o Pentateuco, como você falou, e acreditam no monoteísmo, no único Deus. Então ele é o pai de muitas nações, inclusive Hashem deu para ele esse nome, Avraham, pai de muitos povos, porque ele realmente se tornou o modelo, a pessoa talvez hoje que mais se estuda, percebendo ou não, mas todos que têm essa consciência de um único Deus, parte de Avraham. Então, como eu falei antes, ele era extremamente expansivo. Ele tinha uma casa aberta para todos, ele recebia todos sem distinção nenhuma. E na Kabbalah isso chama a característica de Chesed, bondade. Só que ele tinha uma bondade, vamos chamar assim, de inconsequente. Aquela bondade que você pode acabar mimando o teu filho, acabar não educando ele da forma adequada. E a Kabbalah diz que como parte da falha, digamos assim, do excesso dessa bondade, ele acabou tendo um filho como Ismael. Yitzhak, ele tem o extremo oposto, que ele era Gevurah. Na linguagem cabalística significa que ele era contido, ele era rígido, tinha disciplina. E a gente vê isso na conduta da vida dele. Primeiro, teve uma fome, por exemplo, em Israel, nessa semana a gente leu, e Deus fala para ele, você não pode sair de Israel.
Diferente do pai que saiu, foi para o Egito, foi difundir o monoteísmo lá também. Yitzhak, ele tinha uma característica oposta e Deus incentivou para ele manter a característica dele. E a ideia, vamos pegar, por exemplo, se Deus nos livre tem uma crise financeira, tem uma pessoa que ela vai falar, bom, eu preciso conseguir novas fontes de sustento. Então ele abre novos negócios, ele tenta ele abre novas portas. Tem pessoas que falam, não, deixa eu pegar o que eu tenho e tentar racionar, deixa eu tentar aproveitar melhor os recursos que eu já tenho. São duas formas diferentes e ambas estão corretas. De maneira geral, se atribui, por exemplo, ao homem, o Talmud diz, o homem traz o trigo e a mulher ela transforma o trigo em pão. Então, nesse sentido, o homem, não necessariamente, mas de maneira geral, o homem, ele que trabalha, por exemplo, ele traz o dinheiro para casa, ele seria aquele que quer trazer mais negócios, seria o Abraham, e o Yitzhak seria a esposa, que em momentos de crise, a gente vê o que acontece quando o homem, Deus nos livre, perde seu emprego. Né? Ele às vezes fica acabado e não sabe para onde ir. A mulher, ela consegue se adaptar com muito mais facilidade. O ciclo natural da mulher está sempre tendo que se adaptar a novas realidades. O que ela faz? Ela vai pegar o trigo que o pai trouxe, que o marido trouxe, ela raciona esse trigo, vira a sopa, depois vira a torta, e com esse pouquinho ela conseguiu sustentar os 12 filhos dela. Então essa seria a característica de Yitzhak. Então Yitzhak, ele era aquele que cavava poços, em vez de trazer água de fora, em vez de importar comida, por exemplo, ele foi e ele cavou, tentar encontrar os recursos que ele tem. Então, isso, na verdade, seria o casamento entre Abraham e Yitzhak. Porque na vida a gente precisa dos dois. A gente precisa ter essa bondade, só que a bondade inconsequente pode trazer efeitos negativos. Uma rigidez inconsequente, uma rigidez no extremo também traz, tanto é que o Yitzhak ele teve outro filho chamado Esav, que também não foi um modelo. Então, o que a gente precisa, na verdade, é aprender dos dois, que aí a gente chega no Yaakov dessa semana, que ele conseguiu encontrar o equilíbrio entre essa bondade, entre esse expansionismo e o Yitzhak, que ele conseguia se conter, mas também no extremo. O Yitzhak, com certeza. Ambos estavam aqui para influenciar. Abraham, ele estava tão concentrado em dar de si mesmo, que ele não absorvia nada. O Yitzhak, ele estava tão protegido do mundo afora que também não absorvia. São formas diferentes de manter o seu interior intacto. Não, mas quando você se torna uma pessoa como Abraham, no dia de hoje, e se você não tem dentro de você um Yitzhak também, você acaba se influenciando por coisas que você não está vendo, que talvez não sejam boas, que você está recebendo também. Eu não diria, a palavra não é influenciando, eu acho. A palavra é acabar trazendo prejuízo para terceiros. Ele não se influencia porque ele está só mandando, tirando de si mesmo para os outros. Então ele acaba não recebendo nada. Mas aqueles que estão recebendo, às vezes se você dá, que nem falei, mimar o filho demais, ele vai acabar sendo prejudicado. Excelente. Então, a gente tem que prevalecer sempre o Hesed, sempre a bondade. Mas tem que estar direcionada com uma certa disciplina, porque o bem de forma abundante, sem nenhum tipo de critério, ele acaba trazendo benefício, um malefício. Né? Seria como você dá tanta luz para alguém e a pessoa acaba se queimando. Dá tanto calor para alguém que ele acaba se queimando. Agora vamos entrar na nossa porção de Toledot, onde Yitzhak teve 2 filhos, Esav e Yaakov, né? Um bom e um ruim. Como o pai e uma mãe conseguem dar amor e conseguem... Como fica isso, essa vivência dos pais, como lida com isso? Porque o Yitzhak gostava do Esav muito, porque ele tinha um dos méritos dele é honrar o pai dele, que ele honrava o pai e a mãe. Mas, de outro lado, ele não era verdadeiro, ele não era honesto. E Yaakov, de outro lado, era aquele estudioso. Certo. Como lidar com isso quando você tem um filho nessa condição e outro filho em outra condição, no dia de hoje? Então, primeiro, uma correção. Não era um filho bom e um filho ruim. Primeira coisa, são filhos. Esse é o primeiro ponto. Eles são seus filhos. O que ele faz já é secundário. Então, deixa eu só voltar um pouco a história. Eu não sei se todos estão familiarizados, mas a Torá conta para a gente o seguinte. A Rivka era a segunda matriarca, se casou com Yitzhak, e ela ainda quando grávida, ela, quando passava
na frente de uma casa de idolatria, ela sentia que o bebê queria sair. E depois, quando ela passava na frente de uma casa de estudos de Torá, que já tinha na época, o bebê também queria sair. E ela ficou confusa. Peraí, eu não quero nem viver para ter um filho desses. Peraí, o cara não se decide? Fica em cima do muro? Tem hora que ele quer estudar, tem hora que ele quer rezar, tem hora que ele quer fazer idolatria. É esquizofrênico. E aí ela vai se consultar com o profeta de Deus, que era o filho de Noé, o Shem. E ele diz para ela, você não tem um filho, você tem dois. E cada um tem uma tendência diferente. E antes da gente continuar, você sempre me força, né, me puxa a barra, empurra a barra para eu falar dos dias de hoje, e que na verdade é um tipo de percepção que todos nós temos que ter. Enquanto a gente acha que nós somos uma única entidade, a gente vai ter uma vida confusa. Porque como é possível? Se eu sou uma pessoa moral, eu quero fazer o bem, de repente eu tenho atitudes completamente feias, completamente... Eu começo a me analisar e falo, quem sou eu? Peraí, então eu sou mal. Se eu fiz tais coisas, quer dizer que eu sou mal. Então aquilo que eu rezei, aquilo que eu estudei, aquilo que eu falei era falso. Não, peraí, mas outro dia eu estudei direito, o que aconteceu? Então a primeira coisa que o homem de Deus falou para ela, você não tem um, você tem dois. Na hora que a gente percebe que a gente tem duas almas simultâneas, funcionando a todo momento, quando a gente fizer algo errado, a gente não precisa se culpar. Não precisa se julgar achando que eu sou a pior coisa do mundo. Eu tenho dentro de mim uma alma que a tendência a ela é buscar a sua subsistência e, eventualmente, ela acaba querendo demais subsistir, querer validação, querer existir, querer se mostrar, e ela acaba levando a gente para um caminho. Mas é uma parte minha. Na hora que eu estou fazendo algo que é bom, eu não estou sendo falso. Eu estou revelando uma outra parte minha. Eu tenho dentro de mim dois bebês. E ambos com tendências diferentes. E eu preciso, na verdade, conseguir direcionar aquele que me leva para um lado para que ele realmente seja um parceiro meu. Então, essa é a primeira coisa que ela percebeu e foi assim que ela conseguiu levar a gravidez dela, em termos espirituais. Então, você perguntou como que o pai consegue lidar com esses dois filhos? Então, já começou antes de nascer. Ela já percebeu que tinha alguma coisa diferente, mas o primeiro direcionamento que ela teve é essa percepção que nós somos dois. Isso é uma regra muito básica que o Alter Rebbe do Tânia, primeiro Rebbe de Chabad, viveu 200 e poucos anos atrás. Esse é o primeiro ponto e o ponto principal do livro Tânia, onde ele mostra para a gente que cada um de nós é dois. E assim a gente consegue ter uma vida, começamos a ter um pouco mais de clareza de espírito para entender a nós mesmos. Nós sabemos que um dos princípios básicos da criação do mundo é que Deus ele dá para nós o livre-arbítrio. Tudo já está escrito. Mas a única coisa que Deus deu para a gente completar, e está nas nossas mãos, são as nossas escolhas éticas, morais e religiosas. Então, como pode ser que o menino já nasce, já na barriga, antes de nascer, ele já queria fazer idolatria? Bom, então não é culpa dele. Eu não tenho como julgar ele porque ele fez. E a resposta é muito importante, que aí é a base para aquilo que a gente vai conversar, é de que ele não nasceu idólatra. Ele nasceu com tendências idólatras. Ele nasceu com a tendência de matar, como ele fez. Ele nasceu com a tendência de um caçador. Ele nasceu com essa tendência. Não, Deus nunca premeditou aquilo que ele iria fazer. Deus ele deu para ele essa predisposição. Então, isso por si, essa predisposição dele não é julgada. A gente não tem como julgar ele. Isso é uma dádiva que Deus deu para ele. E junto com isso, Deus deu para ele Yaakov. Deus dá para cada um de nós as forças para a gente conseguir direcionar esse potencial incrível para que a gente possa usar eles em nosso favor. E aí eles nascem. Bom, a história que a gente tem na Parashá é de que o pai gostava do filho Esav, que era o filho que nasceu primeiro. Esse filho nasceu vermelho, muito peludo, e já indicava sua natureza mais agressiva. A mãe gostava do Yaakov. Yaakov era aquele que queria sair para estudar. Era um menino bonzinho, um menino que deu certo. É um menino que frequentava todas as aulas, tirava 10 em tudo, respeitava e fazia tudo certinho. E aí você começa, na verdade, ver a diferença entre o pai e a mãe em relação aos filhos, mas a gente, que eu pretendo discutir, talvez você quer falar mais alguma coisa antes disso, mas é como foi esse relacionamento ao longo da vida do pai com o filho e a mãe com outro filho. Algum comentário até agora, Mordecai? Não, isso como eu queria que você entrasse mais fundo nisso daí, que a mãe gostava desse filho, o pai gostava desse filho, como eles conviviam assim. É,
Porque tirando por dia de hoje, você tem, vamos dizer, você que tem 6 filhos, como você faria se você tem um filho que você gosta mais, outro que você gosta menos? Eu tenho 3 filhos. Como que fica ela dava mais, ela protegia esse mais, aquele menos. Quando a gente fala dos patriarcas, a gente acaba se projetando neles, né? A gente fica imaginando que um dava preferência para um, outro para outro. A gente não está falando aqui de pessoas como nós. Ah, esse aqui, como a Torá aparenta dizer, ah, não, ele trazia comidinha para o pai, então o pai gostava mais dele. Filho preferido. Fica muito claro, a Torá indica para a gente que a gente nunca deve dar preferência para um. O que a Torá está mostrando para a gente são dois caminhos diferentes, e cada um Ah, deles tem as suas. Então não é aqui, não cabe a nós ficar julgando como que era o casamento deles, um gostava de um, outro gostava de outro, mas cabe a entendi nós perfeitamente. tirar as lições, entender. Cabe a nós tirar as lições de cada um deles. Então, Então vamos lá, vamos. vamos começar pela mãe. A mãe gostar do Yaakov seria a tendência de cada um de nós. Se você tem um filho que ele faz tudo certinho, ele é o justo, ele é honesto, ele tira 10 em tudo, é o filho que naturalmente todo mundo gosta, é o filho que todo mundo quer. Mas Yaakov, ele gostava do filho que era o caçador. Ele gostava do filho. Só um Mais minutinho. virador. Você pode parar? Desculpa. O Yaakov, ele gostava do filho que era esse caçador. E a pergunta é, que tipo de amor é esse? E o que ele queria com esse filho? Será que ele não queria que o legado dele, do monoteísmo, dos ensinamentos passasse para frente? Então aqui vem a grande diferença entre o pai e a mãe. E essa diferença entre pai e mãe, a gente já viu também com Abraham. Eles também tinham 2 filhos. O pai gostava de todos e a mãe fez questão que fosse só o Yitzhak. Então aqui a gente vê, na verdade, essa diferença entre, no caso aqui, o marido e a mulher, que se repetiu na segunda geração, onde o pai ele é mais abrangente e a mãe ela é mais prática. Ela fala, eu entendo que você gosta do filho Esav. Eu entendo que você realmente vê um potencial nele. Mas, querido, você está vivendo na teoria. Na prática, você não sabe o que ele tem para apontado. Não é ele que merece as brachot. Então, só aqui um ponto importante, que a gente vê no casamento em geral, a gente tem que se complementar. O fato da gente ser oposto um do outro, ser diferente um do outro, na verdade, a gente vem se complementar. Então, Abraham, o amor que ele tinha pelos 2 filhos era incrível. O Yaakov, o amor que ele tinha pelo outro filho que era malvado, era incrível. Isso a gente deve aprender e vamos elaborar nisso. Mas, ao mesmo tempo, a mulher vira e fala, querido, ele não está pronto. Eu entendo que você gosta dele, temos que amar ele também, ele tem o seu momento, mas não é ele que vai conseguir levar seu legado para frente. E a gente vê isso muito no dia a dia, entre marido e mulher, onde normalmente, não necessariamente, mas a mulher é mais prática. O homem tem teorias, o que é importante, ele traz aquela luz para casa, que a gente falou que é o papel do Hesed, da bondade, e a mulher ela vai lá e direciona isso. Foi exatamente o que aconteceu no Zé Parashá. O Yaakov, ele gostava do Esav, mas a mãe foi lá e direcionou a Brachá para quem realmente precisava. Então vamos lá, alguns detalhes interessantes. Esse Esav, assim que ele cresce, ele, na verdade, começa a fazer idolatria. Ele assassina, ele tem a história que ele assassinou o rei Nimrod para roubar as roupas dele. Uma coisa ele fazia direito, que era honrar o pai. Todo o resto, o comportamento dele era desprezível. O Yaakov, como a gente falou, era o filhinho bom. Por que o pai gostava desse filho que era o malvado? Então a resposta que a Torá parece sugerir para a gente é que o pai era cego, ele não enxergava, o filho enganava o pai, mas essa é a resposta, digamos assim, mais simples. A resposta mais profunda que cabe aqui para nós é que, na verdade, ele enxergava o potencial do Esav. Ele enxergou que o Esav ele tem algo que ele consegue muito além do que aquilo que Yaakov ele vai. E isso é muito importante para a gente entender. Quando a gente fala de religião, você imagina, fecha o olho e imagina um cara religioso, muito religioso, um radical. Você deve imaginar um cara muito sério, né? Bem fechado, bem contido, não levanta o olho para falar com ninguém. Às vezes essa é a imaginação que a gente tem de um cara religioso. Mas isso não é o que a Torá coloca para a gente. Primeiro que judaísmo não é religião. Segundo, que não existe um modelo correto. Hashem dá para cada um o seu potencial para ele materializar a vontade de Deus aqui na Terra. Esav, ele tinha um alcance muito maior do que o Yaakov ele tinha.
E é isso que o pai enxergou. A mãe enxergou que ainda ele não estava nesse nível. Mas esse é o ponto que a gente tem que levar, que é o seguinte. Quando a mãe viu que o pai ia dar abrahá para o menino que não merecia, ela pediu para o menino Yaakov vestir as roupas do Esav, para fingir perante o pai, e para ganhar as brachot. Mas no sentido mais profundo, aqui tem uma lição muito interessante. Às vezes a gente pensa que para ganhar a bênção de Deus, eu preciso ser um Yaakov. Preciso ser aquele cara que faz tudo certinho. E se eu não sou o cara certinho, estou fora. Eu não pertenço a bênçãos de Deus. Eu estou fora. Deus não gosta de mim. O que Deus fez? Qual que é a história que Deus administrou para que acontecesse? O Yaakov ele foi obrigado a vestir as roupas do Esav. Aquela roupa de caçador. Garantindo que a bênção do pai não vai só para quem é Yaakov. Para aqueles que cabem dentro do modelo. Em inglês se fala cookie cutters. Tem aqueles cortadores de bolachinha que saem todas perfeitas do mesmo tamanho. Às vezes a gente pensa que os filhos têm que sair todos iguais. Os alunos na minha escola só podem ser naquele modelo. Então não. Ela dando as roupas do caçador para o filho estudioso, ela garantiu que a bênção do pai ela vai se manter não só para o estudioso, mas, ao mesmo tempo, essa bênção vai garantir para todos aqueles que vestem roupas de Esav, que vestem roupas de caçador. E dessa forma ela garantiu, e Yaakov ele teve que fazer o papel duplo. E esse é o nosso papel. Tem pessoas que estão mais no mundo do estudo, tem pessoas que são mais aquelas certinhas, e tem pessoas, como você é o maior exemplo disso, Mordecai, a pessoa que passou por vários caças no campo, e enfrentou vários leões, e participou de muitas coisas, mas o que ele consegue alcançar, através da transformação dele, nenhum rabino no mundo consegue alcançar. É isso que essa mensagem que você deu na sexta-feira que eu assisti na aula, que eu achei maravilhosa. E que é isso a mensagem da nossa live de hoje, Rabbi. Eu vou te lembrar a história que eu contei na sexta-feira, que você gostou muito, vou compartilhar aqui com todo mundo. Essa história eu ouvi de um grande educador nos Estados Unidos. Ele mesmo começou a carreira dele, era apenas um rabino, e ele percebeu que ele precisava estudar um pouco mais de psicologia para conseguir ajudar muita gente. Ele começou, na verdade, que ele era um homem religioso, e os filhos dele, que tanto amor ele deu, nenhum deles estava seguindo os valores, tradição que ele estava tentando transmitir para os filhos. Ele entendeu que precisava fazer alguma revolução na vida dele pessoal, para ele entender, se conhecer melhor, e poder ajudar os filhos, e manter o contato com eles. E realmente ele fez uma revolução muito grande, não só consigo, mas com o pensamento, adaptar a nós, que o mundo é dinâmico e cada geração tem seu aspecto peculiar, de que a gente adote mais o caminho, voltando aqui de Abraham, do que Yitzhak. Da gente conseguir abraçar todos e transmitir amor a todos. Então ele contou o seguinte episódio. Ele falou que ele atende vários tipos de pessoas, mas ele falou, entre os grupos que eu atendo são pessoas religiosas. E entre essas pessoas religiosas, ele costuma fazer a seguinte pergunta. Por acaso, você teve ao longo da sua educação, na escola, na yeshiva, no estudo rabínico, se você teve algum professor que te marcou positivamente? Alguém que você tem boas memórias, alguém que você sentia que ele se importava com você? E ele fala que 100% das respostas daqueles que têm hoje uma vida de prática seguindo o caminho da Torá, eles diziam que sim. Eu lembro de um professor, eu lembro daquela pessoa que se importava comigo, realmente, tá bom. Aí ele vira e faz a segunda pergunta. E a segunda pergunta que ele faz é o seguinte. Ele fala assim, pode me repetir alguma coisa que você aprendeu com esse professor? Conta alguma coisa, não, professor? Conta alguma coisa que você lembra? Nenhum deles sabia repetir a informação que o professor falou. Eles lembravam só o carinho. E essa é a mensagem. Claro que a gente tem que transmitir informação, mas muito além da informação é o amor genuíno e verdadeiro que a gente tem que transmitir para os nossos filhos, que eu me importo não com as escolhas dele, que eu me importo com ele, que eu me importo realmente se ele está bem. E todo dia perguntar como você está sentindo, o lado mais humano que todos nós temos, mas dessa forma você tem muito mais chances teu filho querer realmente imitar e seguir os caminhos que você está querendo transmitir para ele. Já aquele que fala muito, dá muitos discursos para o filho, mas ele está distante, as chances do filho seguir são muito menores.
E esse psicólogo, ele conta, ele tem filhos dele que hoje estão seguindo uma vida, né, o caminho da Torá e etc. E ele tem a filha mais velha dele que realmente não segue uma vida de Torá. E ele falou que hoje a gente tem um nível de relacionamento tão grande que ela é a mais próxima da minha esposa. Essa filha que segue um caminho diferente, ela optou por caminhos diferentes. Mas o amor e o contato que a gente tem é a mais próxima de todas. Então, a gente conseguir superar as nossas expectativas, que a gente acha que o filho é meu, eu acho que ele tem que seguir tal caminho. Claro, a gente vai dar de bom e do melhor, mas entender que os filhos é uma dádiva de Hashem. Hashem leva cada um numa jornada. Alguns nascem com o potencial de Esav, outros como Yaakov, e a gente tem que superar as nossas expectativas do que eu quero dos meus filhos e ver o que Hashem quer deles. Quais são as expectativas que Hashem tem deles. Lindo, Hever, lindo, uma mensagem maravilhosa nós deixamos aqui hoje. E para mim, você acabou de falar uma coisa, o que a gente tem que transmitir é amor e se tornar um exemplo. Tem uma passagem assim, vamos fazer uma análise, né? Bom, Yitzhak, ele amava esse filho Esav. Ele não ganhou os brachot, mas até o final da vida era o, digamos assim, o filho querido dele. Eu viraria para o Yitzhak, diria para ele, bom, você tentou, bonito, você deu amor pro teu filho, você tentou, mas de nachas você não teve nada, de alegria você não teve nada. Ele morreu perverso, teu filho, ele teve um monte de esposas, uma pior que a outra, ele deu origem a vários povos extremamente perversos, entre eles o arqui-inimigo do povo de Israel, Amalek. Então, olha, lamento, né, Yitzhak, você tentou, você deu muito amor, mas você falhou, não deu nada certo. E a resposta aqui não é isso. Eu vou contar um dos episódios de como esse amor de Yitzhak, ele trouxe muitos frutos. Talvez não naquele momento, mas voltando à história da Parashá, o Yaakov, ele foi lá, vestiu as roupas do irmão e ele acabou pegando as brachot do irmão. Aquele irmão caçador, quando ele chegou, percebeu o que aconteceu e, claro, ficou com muita raiva e queria matar o irmão dele. O irmão dele fugiu, por orientação da mãe, do pai, com a brachá do pai, e no caminho chega alguém para matar ele. O filho do Esav, ele corre atrás e diz, olha, meu tio Yaakov, eu vim aqui, queria só te comunicar, antes de eu te matar, que eu estou vindo aqui porque você roubou as bênçãos do meu pai, e eu cumpro muito bem essa mitzvah, você sabe que meu pai não era um grande tzadik, mas uma mitzvah ele fazia, e ele ensinou para mim que é honrar os pais. Então ele pediu para eu te matar, sinto te dizer, diga ao Shema Israel, faça seu último pedido, que logo eu vou atirar. E naquela hora, o Yaakov, ele vira e fala para ele, não, vamos fazer um negócio, senta aqui um minutinho. Eu vou te dar um shiur, vou te dar uma aula. O Talmud diz pra gente, diz o Yaakov, de que uma pessoa que é paupérrima, não tem um tostão, ele é comparado, Deus nos livre, a uma pessoa morta. Em questões não literais, né? Então faz o seguinte, pega todo o meu dinheiro, tá aqui meu cartão de crédito, tá aqui a senha do meu celular, a senha do banco, inclusive entregou as roupas de corpo dele, volta para o teu pai, pode falar para ele que você me matou. E curiosamente, esse Elifaz, era o nome dele, ele concordou com o plano. Ele poupou o tio dele, não matou. Por que ele poupou o tio dele? Se afinal o pai dele mandou ele matar. E para ele isso era um valor de máxima importância. Porque ele cresceu no colo do Yitzhak. O que significa isso? Quem era o Yitzhak? Yitzhak era o avô, certo? O Yitzhak era o pai do Esav. O que significa isso? A Torá conta pra gente que o pai já estava velho e ele estava cego. Um dos motivos que ele ficou cego é que quando o filho dele casou, aquele filho malvado, elas faziam idolatria dentro de casa. Então você imagina, um grande tzadik, um grande rabino, do nível mais alto possível, dentro da casa dele, ele tinha pessoas fazendo idolatria. Você pode imaginar, eu comparo com uma pessoa, uma família religiosa, fazendo a janta do Shabat, e o filho, em plena janta do Shabat, ele decide fazer uma balada em casa. E traz todos os amigos e tudo que não deve dentro da casa. O que a gente faria? Que qualquer um de nós faria. Fala, olha, você quer fazer isso? Por favor, vai procurar outro lugar. O Yitzhak, ele chegou a ficar cego pela fumaça da idolatria. Ou seja, ele percebeu o que elas estavam fazendo e ele manteve o filho com as esposas, com o neto dentro de casa. Com tudo que eles estavam fazendo. E a linguagem
que o Talmud diz, por que que ele poupou o tio dele? Porque ele cresceu no colo do avô. O avô não desistiu. E mesmo com tudo que eles estavam fazendo, ele queria que o neto dele visse o que era judaísmo. Ele queria que o filho dele continuasse ao lado dele, independente do que ele fazia. O que ele ganhou com isso? Bom, o povo judeu só está aqui, hoje, vivo, graças a isso. Porque senão, o Elifaz teria dado um tiro e o Yaakov não teria mais vivo. Não teria feito, não teria se As casado e 12 ter tido as 12 filhos. tribos, né? As As 12 12 filhos. tribos que é a descendência. Maravilhoso, né? Então, é uma mensagem muito importante e não é fácil de da gente realizar. Mas se você realmente tem um amor incondicional, agora expandindo isso não só pelos filhos, mas por todos, independente daquilo que eles fazem, isso realmente traz uma transformação muito grande. A história que eu comentei na sexta-feira, havia um professor, um reitor da Yeshiva, estudos rabínicos, que um dia ele viu que um dos alunos chegou no Shabat com um cheiro de cigarro saindo da boca dele. No Shabat, para nós judeus é proibido acender fogo. E dentro de uma academia rabínica, isso seria a coisa mais grave possível. Passou de todos os limites. E se ele não mandasse esse menino embora, ia pegar mal, talvez ele ia dar exemplo para outros, ele decidiu que ele ia mandar o menino embora para casa. Só que antes dele fazer isso, ele decidiu escrever uma carta para o Rebbe de Lubavitch, e o Rebbe respondeu para ele em poucas palavras, veja no livro Avot Rabi Natan, deu para ele a fonte, veja lá. Tá bom, ele abriu o livro, o reitor da Yeshiva, e lá dizia o seguinte, o Aaron Cohen, o irmão de Moisés, o irmão de Moshe, ele era conhecido como uma pessoa de paz. E ele conseguiu aproximar muita gente para Deus. Diz esse Midrash como ele fazia isso. Não era através de palestras, não era através de puxar a orelha de ninguém. Ele dava puro amor. E quando a pessoa, no dia seguinte, que recebeu um abraço do Aaron, ele lidava com uma situação, se deparava com uma situação onde ele precisava optar se ele ia agir de maneira moral ou não, ele pensava, peraí, amanhã eu vou ter que encontrar o Aaron. Com que cara que eu vou poder abraçar ele? Ele vai vir aqui, me abraçar, achando que eu sou o cara, mas espera aí, eu não posso fazer isso para ele. E aí a pessoa tomava uma decisão mais saudável. Então essa foi a mensagem que o Rebbe falou para aquele reitor, que ele entendeu que era para manter o menino, com tudo, com toda a gravidade daquilo que ele tinha feito, manter ele dentro da yeshiva. E essa mensagem, hoje mais do que nunca é o que prevalece. A gente tem que manter esse legado que Abraham passou para a gente, que Yitzhak passou para a gente, de realmente a gente conseguir olhar para o íntimo da pessoa, entender que todos somos criados por Deus, inclusive a linguagem, né, que Aaron ele amava, as criaturas. Por que criaturas? Não está escrito ele amava os justos, amava os honestos. Criatura significa uma pessoa que está, mesmo que ela fez tudo de errado nas suas opções, mas ainda ela não deixa de ser uma criatura divina. Ele amava a pessoa pelo mero fato de ter sido criado por Deus. Maravilhoso, Rebbe. Consegui, consegui mais uma vez na vida deixar uma mensagem maravilhosa, que é tudo que hoje eu quero na minha vida, né? Tô com 70 anos agora, meu negócio agora é toda semana tentar deixar uma mensagem muito boa. Obrigado, te agradeço ter aceito o convite, mas nós não vamos terminar assim. Primeiro eu vou te mostrar que toda live que eu faço, Heber, eu faço uma doação para depois que o cofre estiver cheio, a gente entrega em alguma instituição de caridade. Então, a minha doação eu já fiz. Duas coisas, Heber, duas coisas que eu preciso para a gente poder ir para o encerramento. Uma das coisas que eu aprecio muito nas tuas aulas, e que eu acho que é uma das coisas que ajuda muito, é que você tem uma voz maravilhosa. E é verdade, eu estou falando. Você sabe que eu não sou puxador, né? Você sabe que eu sou aquele cara que falo o que pensa e o que acha. Você está entendendo? E a tua voz é tão boa que é agradável ouvir tuas aulas, porque tua voz é realmente muito agradável. E você é um cantor, que você também canta, e eu vou te pedir para você não deixar a gente com duas coisas. Eu termino todas as minhas lives com uma história do Baal Shem Tov. Você teria alguma coisa do Baal Shem Tov para dizer para a gente? Que é uma segular, né? Todo sábado à noite falar uma história do Baal Shem Tov. Sim, sim. Qual que você quer primeiro? A história ou a música? Hã? Não, primeiro eu quero a história. Primeiro a segular, depois nós vamos para o mais lindo, que aí é o encerramento. Tá bom.
Vamos fazer o contrário. Eu vou cantar primeiro, e aí, quem sabe, Então eu me vamos. inspiro para contar melhor a história. Perfeito, vamos Ah, embora. primeiro, obrigado pelos elogios. São verdadeiros, Rebê. Não, eu acho Eu que amo tudo, eu amo você, teu irmão. Vocês são duas pessoas que me deixaram muita coisa do que eu tenho hoje, dos meus ensinamentos, eu tenho de vocês. Vocês têm parte nesse meu crescimento grande, e ainda mais que ainda fiquei sabendo que teu pai foi meu amigo de infância, que a gente estudou na mesma escola, tua mãe teve meu casamento. Isso me deixou mais feliz ainda. E você sabe que eu estudei muito com teu irmão também no Rio de Janeiro, que me abriu portas maravilhosas. Assisto algumas aulas do teu irmão também, do Ilan, não do Ilan, do Elial, né? Elial, sim. Elial. Então, mas é maravilhoso. Vamos, começa cantando que tua voz é linda. E é mesmo, eu vou te falar o seguinte, as tuas aulas, quando eu vou te contar uma história então. Quando eu para minha terapeuta que estudava cabala e tudo isso, eu falei para ela, eu vou te indicar e eu compartilhei tuas aulas com ela. Eu vou te falar o seguinte, o que você vai adorar porque a voz desse cara é suave, entra na gente, então o estudo entra porque é mais fácil de ouvir. De coração te digo. E passei Bom, e isso então, eu eu falo queria para muita gente. aproveitar, então, convidar. Baruch Hashem, isso aqui não é meu, é um talento que Hashem me deu. E um talento a gente tem que ver como não um motivo de orgulho, mas um motivo de mais obrigação. Então, Hashem realmente me dá isso e eu tento fazer jus. Então, aproveitando, quem quiser entrar no Spotify, ou no YouTube da Sinagoga, mas no Spotify procura pelo meu nome. E a gente já está no número 888 de Shur, 888 Shurim até agora, Lindo, de todos os temas. parabéns, Coelho. Baruch Hashem, muitas pessoas desfrutam disso e estão lá gravadas. Além disso, também tem um álbum de músicas das grandes festas, e aí é lá eu cantando. Então podem entrar, fiquem à vontade. E no Isso eu não YouTube sabia. Onde tem um álbum no Spotify, tem um álbum de música das grandes festas? tem o álbum lá. O nome está em inglês. Eu vou falar em inglês, mas depois eu mando o link para vocês. Sing Your Way Through the Days of Awe. Quem souber inglês vai saber escrever. Mas se você colocar Rabbi Avraham Stiffelman, você vai achar. Colocar Rabbi, você vai encontrar. Depois eu te mando. Aí você Me bota manda. Eu vou no botar link. aqui no bio. Então, a música que eu pensei em cantar, que eu acho que vale a pena, assim, condiz com aquilo que a gente está conversando hoje, tem uma música que o Rebbe de Lubavitch ensinou, que o nome dela é Shamil. Essa música, como algumas músicas, melodias antigas, racídicas, não tem palavras, é só a melodia, e isso permite que a gente tenha mais liberdade de imaginação, concentração, emoção. E a origem dessa música, na verdade, é o seguinte: havia um tipo de rei na Geórgia, um tipo de imperador, e o nome dele era Shamil. Ele morava em cima no topo de uma montanha. E embaixo dessa montanha ele tinha um povo inimigo, que sempre estava tentando derrotar ele. Isso era a moda na época. Hoje está voltando um pouquinho, né? Um querer dominar o outro. Mas as guerras antigamente era um evento social, sair para a guerra, e o pessoal guerreava por esporte. Então, a história é que como ele tinha a vantagem de estar em cima da montanha, então ninguém conseguia derrotar ele. Um dia, o povo que estava embaixo falou para ele: vem aqui, desce aqui com a gente que a gente vai fazer as pazes. Ele caiu na armadilha e aí ele foi preso. E aí ele foi preso, ele estava na cela dele, e na cela tinha uma pequena janela. E na janela ele conseguia olhar exatamente o palácio dele, que ficava em cima da montanha. E ele se lamentava, falava: poxa, olha de onde eu vim. Eu era o rei, eu tinha o poder, eu tinha tudo. E de repente, eu agora caí preso, eu caí nessa armadilha, olha o que aconteceu comigo. Mas, depois ele pensa: mas eu não vou perder as esperanças. Eu tenho certeza que algum dia eu vou poder voltar, eu vou poder aproveitar essa experiência minha para um crescimento muito grande, e sem dúvida eu vou conseguir voltar para o meu posto e muito melhor. Essa é a origem dessa música. E ele cantava essa música que eu vou cantar, e o Rebbe adaptou isso. Na verdade, essa é a jornada nossa da nossa vida. A gente vem de uma montanha, o Gan Eden, os céus, é comparado com a montanha de Deus. E a nossa alma, ela vem pura para esse mundo. Ela não tem manchas. Ela está simplesmente querendo materializar a vontade divina aqui nesse mundo, fazer desse lugar um mundo melhor, que é aquele Yaakov que tem dentro da gente.
Só que esse Yaakov, ele veste as roupas do Esav. Essa alma entra dentro de um corpo. O corpo tem necessidades. As necessidades vão aumentando. A gente acaba se confundindo. A gente olha para as nossas roupas. A gente olha no espelho. A gente pensa que a gente é o Esav. Porque a gente se julga de forma muito exterior. E a gente está preso nessas necessidades, nesses vícios, tudo aquilo que o mundo oferece para a gente. E a gente acaba se tornando um preso neles. E com essa música, ele olhava para o palácio. Ele olhava, tinha um norte. Ele tinha uma visão. Ele sabia que ele tinha um objetivo. E ele falava, sabe o quê? Eu não vou perder as minhas esperanças. Eu estou aqui, nesse mundo, com um objetivo. E por mais difícil que seja a minha jornada, eu tenho certeza que a cada dia eu vou sair da minha prisão. A cada dia eu vou conseguir pegar a mensagem do Yaakov e transformar esse Esav, de fazer dele uma pessoa, pegar toda a força dele e realmente trazer ela ao meu favor. Então que a gente possa, se Deus quiser, pegar todas as forças que essa palavra deu para a gente. E eu vou cantar então essa melodia. Ela é dividida justamente em três momentos. O primeiro momento é quando ele está tranquilo, bem no palácio dele. O segundo momento é um momento triste, onde ele cai na armadilha, que seria nós vindo aqui para esse mundo, entrando nas dificuldades, os desafios desse mundo. E a terceira parte é curta, mas é a parte onde ele volta, ele reanima novamente, que ele tem certeza que com a ajuda de Hashem ele vai conseguir trazer tudo isso e materializar a vontade de Deus aqui nesse mundo. A música é assim. Chaim. Lindo, maravilhoso. Isso a gente consegue uma elevação espiritual muito, muito linda. Eu vou até tirar isso da live e eu vou fazer um clipe disso separado, você vai ver. Porque isso, para começar estudo, pegar uma concentração e fazer uma inflexão dentro da gente, é maravilhoso. Parabéns, obrigado, Eben, muito obrigado mesmo. Tá, E depois agora dessa inspiração, uma historinha do Baal Shem Tov. Então, a história é comprida, mas é uma história bonita, eu vou resumir ela. Havia um aluno do Baal Shem Tov que, na época dele, o Baal Shem Tov havia muitos milagres. Só que se alguém não acompanha as tuas lives ainda, Rabbi Israel Baal Shem Tov, ele viveu a média de 300 anos atrás. Ele foi o fundador do movimento racídico, revelou segredos da Torá, e ele trouxe muita alegria
dentro do estudo, dentro do cumprimento das mitzvot, ele amava as pessoas simples. Então, entre outras coisas, ele, na sua época, havia muitos milagres, e ele curava muita gente, ajudava muita gente, a ponto que os milagres, diziam que os milagres corriam embaixo da mesa e ninguém se dava o trabalho de levantar, de tantas maravilhas que tinham. Então, ele tinha um aluno que o trabalho dele se tornou contar histórias do Baal Shem Tov. Ele passava de cidade em cidade. Quem não gosta de uma boa história? E assim, esse era o ganha-pão dele. Depois de um tempo, ele ouviu dizer que havia um homem muito rico, que ele pagava muito bem para quem contasse histórias, do Baal Shem Tov em específico. Ele fez a viagem, e aquele homem gostava tanto das histórias, que quando ele ouviu dizer que tinha um homem que contava histórias do Baal Shem Tov, que esse era o ganha-pão dele, ele convidou a cidade inteira para poder ouvir as histórias. Então, ele estava na casa dele, palacete, mesa lotada, sexta-feira à noite, até que finalmente ele apresenta ao convidado e fala: gente, temos aqui um homem que ele é profissional, contador de histórias de histórias do Baal Shem Tov, e eu vou pedir para ele falar, então contar para a gente as histórias. E chega na hora, o cara não consegue falar. Dá um branco. Dá um branco. Bom, o dono da casa então fala para ele: olha, tudo bem, não tem problema, fica tranquilo, talvez você está cansado da viagem. Amanhã todo mundo está convidado de volta e quem sabe ele vai conseguir contar para a gente. E a história se repete, sábado de dia ele dá um branco, sábado à noite dá um branco, e o dono da casa, muito paciente, ele fala para ele: não, fica tranquilo, fica aqui mais um pouco. E o homem estava se sentindo muito mal, ele esqueceu tudo. Estou sendo recebido na casa dele, está me dando tudo de bom e do melhor e não consigo contar uma história, alguma coisa está muito esquisita. Fala: não, fica mais um dia, até que na terça-feira ele decidiu que ele ia embora. O dono da casa acompanhou ele até a carroça, e quando ele já estava com um pé em cima da carroça para ir embora, ele vira e fala: peraí, lembrei de uma história. Lembrei de uma história. E o homem então rapidamente fala: vem, entra em casa, eu quero ouvir essa história, afinal você veio aqui. Ele começa a contar a seguinte história, vou resumir. Ele conta: olha, muitos anos atrás, Baal Shem Tov, ele muitas vezes fazia viagens e levava a gente com ele. E a gente chegou numa cidade onde estava acontecendo alguma coisa muito importante na praça principal. E a gente foi ver o que estava para acontecer. Na verdade, havia um representante religioso naquela cidade, não judeu, muito pelo contrário. E uma vez por ano, ele fazia um discurso de ódio aos judeus. Ele juntava todo mundo. E o que acontecia depois dessa prática dele, muitas vezes acontecia um pogrom. Pogrom é quando Deus nos livre, aconteceu muitas vezes na Europa. Exatamente o que aconteceu no dia 7 de outubro, que eles iam e entravam na casa de judeus e faziam a pior coisa. Então ele entrou naquela cidade com o Baal Shem Tov, e ele passou pela praça e ele viu todo mundo se juntando, que ia chegar aquele fulano para discursar. Bom, ele foi então, entrou na cidade, saiu da praça principal, e eles entraram na casa de um judeu que recebeu eles bem. Naquela casa, então, os judeus morrendo de medo, sabiam que as consequências desse dia era muito, muito ruim, trancados dentro de casa, com medo do que ia acontecer. E de repente o Baal Shem Tov vira para mim, para o homem que está contando a história, e ele pede para mim ir conversar com aquele representante, né, suposto religioso, e chamar ele até aqui. O Baal Shem Tov queria falar com ele, imagina, com o próprio autor e incentivador do mal. E ele conta que eu fui então até a praça. Você imagina um judeu entrando no meio da praça, todo mundo cheio de ódio, com os olhares em cima dele. E ele vai até o homem e ele fala no ouvido dele, fala: olha, licença, eu vim aqui numa missão e o rabino Israel Baal Shem Tov gostaria de falar com você. E naquela hora, aquele homem fica branco e fala: olha, estou ocupado agora, eu tenho algo a fazer e está todo mundo esperando meu discurso, mas assim que eu acabar, eu vou até lá. E o homem deu o discurso, graças a Deus não teve efeito negativo nenhum com os judeus, e o homem, contando a história, fala: olha, eu lembro dessa história até aqui, eu sei que ele foi conversar depois com o Baal Shem Tov. O que aconteceu depois, eu não sei. E aí o dono da casa começa a chorar. Ele fala: era essa história que eu estava esperando minha vida inteira. Deixa eu te contar o final da história. Na verdade, aquele homem que estava lá na praça, que ia dar o discurso, era eu mesmo.
O cara que conta a história, o contador de histórias quase cai para trás. Nasci judeu, eu acabei saindo do caminho e fui exatamente para o lado oposto. E eu realmente dava discursos de ódio contra o meu próprio povo. E o que acontecia realmente era desastroso. E naquele dia que você apareceu, você me disse que o Baal Shem Tov queria falar comigo, eu senti que era um chamado. Eu fui até ele, e ele conseguiu despertar o meu coração para fazer tshuva e um verdadeiro arrependimento. E na hora que eu me toquei, de quão longe eu tinha tido, e quanto sangue eu tinha na minha mão, quanto mal eu tinha causado, eu comecei a chorar, chorar, chorar. Falou, Rabino, tudo bem, eu me arrependi, eu vou mudar meus caminhos, mas será que algum dia Deus vai me perdoar por tudo aquilo que eu fiz? Será que existe perdão? O Baal Shem Tov falou para mim, existe perdão. Nunca a gente está perdido. E ele falou, mas como eu vou saber se Deus realmente me perdoou? E o Baal Shem Tov falou para mim que o dia que alguém me contar a minha história, essa história que aconteceu, você vai saber que você está perdoado. Lindo. Então, por isso, na verdade, que minha vida inteira, a partir de então, eu pagava para as pessoas contarem a história do Baal Shem Tov. Eu estava esperando o dia que alguém ia vir e contar para mim essa história. Quando você chegou e você esqueceu na sexta-noite, eu falei, pronto, tá aí. Esse é o cara. E eu virei para Deus a noite inteira, eu rezei Teilim, eu pedi, supliquei, Deus, por favor, perdoe todo o meu passado, tudo que eu fiz, na esperança que no sábado você ia lembrar. No sábado passou, eu entendi que Deus ainda faltava um pouco, tinha ainda alguma mancha. E assim eu rezei, domingo, segunda, e agora finalmente eu vejo que Hashem, ele perdoou os meus pecados. Coisa linda. Então, Lindo, Rebbe. só para concluir, o Baal Shem Tov ensina para nós que tudo que a gente vê ou escuta, a gente tem que aprender uma lição. Então, com certeza, da própria história do Baal Shem Tov, muito mais que a gente tem que aprender. Uma das coisas bonitas que a gente pode tirar dessa história é que cada um de nós, de uma forma diferente, talvez, desse homem, a gente acaba traindo as nossas próprias convicções, traindo a nossa própria, eventualmente, família, traindo o nosso próprio ser, a nossa essência. E tem um dia que a gente se liga, a gente percebeu que a gente fez uma coisa errada. Quando que a gente vai saber que a gente está perdoado? Quando outras pessoas vêm contar para a gente a nossa história. Ou seja, quando eu conseguir transformar o meu passado a ponto que os outros vêm me dizer, olha como você mudou. Olha o que aconteceu com você. Olha quanto eu consigo aprender com você. Quando você consegue escutar a tua história bonita aos olhos dos outros, significa que a tua tshuva foi plena. Um grande beijo, Mordecai. Beijo. Boa tarde. Beijo, beijo, beijo. Adorei a história, hein? Porque. Então, isso quer dizer, eu estou já me considerando que Deus me perdoou pela história que você acabou de contar. Você tem Pela história. Não, não tenho, não. Eu te agradeço do coração, Rebbe, por ter aceito o meu convite. Foi maravilhosa. Boa tarde. Foi um prazer muito grande. Desejar se encontrar todos com saúde, com alegria, com paz. E que toda essa live seja pela paz, venha pela paz de Israel e pela saúde do teu pai. Amém, amém. Obrigado. Um beijo grande, Mordecai. Beijo.